Salve os irmãos, na santa paz de Jesus. Quem está feliz com Jesus, Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque você está adorando a Ele. Você está fazendo o que Ele pediu, né? Adorando, orando, né? Fazendo as coisas corretas. Ele está alegre com você, tá? Irmão, aqui no vídeo passado, eu parei em Salomão. Que Salomão tinha ganhado do seu pai a coroa, tinha virado rei de todo Israel, e logo no começo ele foi super bem, oferecendo 1000 holocaustos a Deus, que são 1000 boi. E em seguida ele fez o templo de Deus, um templo, coisas mais lindas Salomão fez. A sabedoria de Salomão, ela foi muito grande, biblicamente falando. E Salomão, em 1 Reis, a partir do 8, conta a história dele, 8 para frente, 1 Reis 8, tá? E aí, irmão, Salomão, ele foi uma pessoa, na Bíblia, assim, tirando a desobediência de Salomão, que eu vou contar aqui, ele foi o homem mais rico, mais sábio de todos os reis, antes e depois. Ele foi o mais rico. E no governo de Salomão não teve briga, não teve guerra. A Bíblia diz que Deus deixou paz em Israel. Todo o reinado de Salomão, Deus não mexeu no coração de todos os reis daquela época, que era contra o seu pai Davi, e deu paz. Os inimigos do seu pai Davi viraram amigo do rei Salomão. Além de virar amigo do rei Salomão, ele ia para o palácio olhar a sabedoria do rei Salomão e a sua riqueza. Olha só, é por isso que eu falo, irmão, nada nesse mundo é feito sem Deus consentir. Briga, confusão, riqueza, prosperidade, paz, alegria. Tudo está nas mãos de Deus. Deus que decide o que faz comigo e com você. Porém, ele só quer o melhor. Ele sempre quis o melhor, né? Ele quis o melhor para o seu pai Davi, para Salomão, porém Davi desobedeceu, mas desobedeceu só com Urias. A Bíblia diz que o pecado todo de Davi foi de matar Urias e pegar sua esposa, porque fora isso daí ele foi reto e justo a Deus. Ele não adorou outro Deus. Tá vendo? E o seu filho Salomão, ele pecou contra Deus e foi tirado do reinado. E a Bíblia diz que ele não foi com Deus toda a sua vida. Ele foi só um pouco de tempo. Então quer dizer, se você adorar a Deus, você não adorar nenhum ídolo, Deus não gosta, irmão, que adore ídolo. Porque ele não é ídolo, ele é vivo. O nosso Deus, ele é vivo, presente. É vivinho, não é estalta, não é nada. A Igreja Católica, ela não vou falar para você que ela adora imagem, né? Adora, vai lá e se ajoelha, porque ali é Cristo, né? Ali é Cristo deitado numa cruz. Sabe, ele não é uma adoração a ídolo assim, sabe, 100%. 100% não é. As pessoas vão lá para adorar, né? Tem um Cristo lá pregado na cruz e também tem Maria. Maria não é para ser adorada, mas também não é para ser desprezada, né, irmão? Porque é a mãe de Jesus, né? Não merece ser desprezada também, mas também não é preciso adorar ela, né? Os católicos adoram Jesus, né? O Deus dele é Jesus do céu. Só que eles têm essa imagem lá, né? Essa imagem que eles se ajoelham nos pés da imagem de Maria, né? Mas Maria não é para ser também desprezada, igual o crente despreza. Nem é para ser desprezada, nem é para ser adorada. É para ser uma mulher normal, tá? É a mãe de Jesus, que foi concebida pelo seu próprio Deus. O seu próprio Deus do céu não ia gostar que você maltratasse Maria, não ia gostar, porque Deus escolheu ela. Tá? A
Bíblia diz aqui, ó, desde todas as mulheres, tu sois a escolhida. Então, se próprio Deus do céu escolheu ela, deu essa maravilha para ela, quem sou eu e quem é você, irmão, para humilhar Maria, né, e falar mal dela? Então não pode, e também não pode adorar também, mas dizer assim, não, Maria não foi uma santa, que ela teve mais filho de José, não foi uma santa, mas também foi escolhida por Deus. Mas o nosso Cristo, né, que além dele estar no céu, junto com o seu Pai, eu falo que é Pai, mas é o mesmo, né? Jesus, irmão, ele é o mesmo Deus, tá? Porque ele estava lá desde o princípio. Eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Então ele é o próprio Deus também. Só que para não dar o nome de dois deuses, dá Pai e Filho, que é um só. Por isso que a Bíblia diz que Davi foi o segundo coração. Se Davi foi o segundo coração, depois do segundo tem o quê? O primeiro. Então o Pai e o Filho é um coração só, tá? Se não falava assim, é o terceiro coração, né, de Davi, mas ele foi o segundo. Quer dizer, não tem como ser o segundo e ter abaixo do segundo é o primeiro. O terceiro não existe, só tem o primeiro e o segundo. Então, irmão, Cristo deve ser adorado. Mas os católicos, eles se ajoelham nos pés de Jesus. Ali é uma estátua, mas tem Cristo, né, irmão? Ali tem Cristo aberto, né? Ali é como se fosse, não é uma adoração 100% a um ídolo, uma imagem. Não é isso. Que tem muitas crentes que falam isso, né? Critica os católicos, eu não critico. Mas é por isso que muito católico, ele prospera, né? O ruim dos católicos é que o costume é errado, de beber cachaça, né? Usar qualquer tipo de roupa, jogar snook, fazer tudo que o povo do mundo faz. O erro deles são esse, né? E também não pregar a Bíblia toda. O pecado do católico é o mesmo nosso, é o mesmo. Eles pecam por beber cachaça, por ter mulher ou tudo que quiser. Eles não obrigam, sabe? Não é aquela que nem a igreja Assembleia de Deus, que ela fala assim, ó, se você trai sua esposa, Deus te castigará muito, né? Então, a igreja católica, ela não é rija aos seus irmãos, né? Ao pastor, aos presbíteros de lá, né? Toda a comunidade, ela não é rija, ela deixa liberal, porque ela fala a mesma coisa, né? A mesma oração, né? Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, né? Não tem aquela pregação sebreana. Mas também, irmão, não é condenação para eles também não, tá? Porque a Bíblia diz que adora só um Deus, eles não adoram outro Deus. Eles não fizeram um bezerro, eles não fizeram um leão para adorar, nada. Eles não estão adorando outros deuses. De Boaz, de Azera, né? O Deus pagão, simplesmente é Cristo, né? Lá na cruz, né? O erro de lá é de não cobrar essa rejeição do mundo. O mundo oferece para nós muita coisa, então eles é mais liberal, entendeu? Mas nosso Deus que julga, mesmo assim não é para julgar ninguém, tá? É por isso que os crentes desenvolveram mais, né? A igreja Assembleia de Deus, por conta da pregação que explodiu mais, né? Então, irmão, aí agora, irmão, a Bíblia vai dizer que Salomão recebe visita da rainha, do anjo e o rei de todo lugar, de toda a terra, ele recebe visita. Mas a visita que Salomão recebe não é para briga, não é para guerra, não é para batalha, é para olhar, irmão, a sabedoria de Salomão. As pessoas falam bem assim, ó, e os reis daquela época, de toda a região, de todo o Oriente, de Galácia, da Macedônia, da Gânia, de Betel, Tambatona, da Gaza, todo lugar daquela região, ia ver a cidade de Israel e o seu reis, que era Salomão.
E a Bíblia diz que eles viam coisas lindas no Palácio de Salomão. Salomão passou 13 anos fazendo o seu palácio. E a sabedoria de Salomão, os cânticos, Salomão quando chamava os reis lá, ele dava cântico, hino de harpa. Salomão tinha um monte de hino de harpa, e ele cantava. Ele falava com o nosso Deus de hoje, que é o Deus do céu, era lindo, maravilhoso, cantava poema para os reis, e a Bíblia diz que o rei se alegrava, os reis de fora, e dava presente para ele. 40 quilos de ouro, um levava 40, outro levava 400 e até 4.000. Só ouro, tinha prata, espécie, pedras preciosas. Todo rei que ia para lá levava um presente. E o presente que levava era ouro, prata e mirra, né? E madeira, umas madeiras especial que tinha naquela época. Então todo ano ele recebia muito presente. Porém, irmão, Salomão, o pecado dele todinho foi mulher. E a Bíblia dizia, né, que aquelas mulheres de fora, a Bíblia diz que as mulheres de toda a região fora de Israel, ela tinha outros deuses. O nosso Deus falou para ele que não casasse com nenhuma mulher de nenhuma região naquela época, porque as mulheres e o povo tinham outros deuses e ia convencer ele a adorar outros deuses, e ele ia pecar feio contra Deus, porque, irmão, o nosso Deus, ele é puro e verdadeiro. Você trocar um Deus puro e verdadeiro, que até falou com Salomão, aí ele foi sábio, e a Bíblia diz que ele foi o mais sábio, né? E essa burrice aí teve com ele, mas foi uma burrice bem grandinha, viu? Porque a Bíblia diz, irmão, que Salomão conversou com Deus. Não foi só uma vez não, tá? Salomão conversou mais de uma. A Bíblia declara aqui, ó. E Deus se apresentou para Salomão novamente e falou com ele. E Salomão achava que tinha outros deuses. Isso faz mulher, irmão. Mulher convence o homem. Você vê Sansão? O pecado de Sansão, o pecado de Davi com mulher, agora Salomão. Irmão, as mulheres de hoje em dia, tem umas que põem o irmão lá para cima, né? Põe qualquer homem lá para cima. A Bíblia fala isso. Tem mulher que honra o marido. E por causa de a mulher sábia, o homem vai lá nas nuvens. Agora, se pegar umas mulheres complicadas, aí a Bíblia diz que o homem desce no mais profundo buraco, mais profundo, que seria a morte, né? A morte. Tem mulher que leva a morte, biblicamente. Tem mulher que leva a morte e tem mulher que leva a mulher sábia, edifica o homem. Irmão, e agora Salomão, ele recebe visita de todo o Oriente, daquele tempo lá. Tá aqui a cidade, ó. De todo o Oriente ele recebe visita. E aí, ainda por cima, ele não só adora, não. Ele não só adora as imagens. Ele oferece vários sacrifícios todo ano. E o sacrifício de Salomão não era um boi, 2 boi, não era um boi, 2 boi. Não era 5, 10, era de 100 para cima. Ele ofereceu para Deus na primeira vez 1.000 boi. 1.000, só que é 1.000. Ele só oferece, ele era vantajoso de oferecer as coisas, ele não tinha dó. Então ele oferecia também os outros deuses falsos, né? Deus da rainha, do ângito. O ângito sempre teve pecado, né? Quando Moisés tirou o povo do ângito, a Bíblia diz que aquele faraó, o rei, veio os descendentes dele. Os descendentes eram tudo igual. Não gostavam do povo de Deus.
era o povo inimigo do povo de Deus. Qualquer pessoa que tinha rixa do povo de Deus era amigo do anjo. Tão provável que ia para lá, para o anjo. Haddad foi para lá. Teve uns 2 reis que correram para lá. E quem que apoiava? O rei do anjo. Falava em povo de Israel, né? Estava no anjo, o inimigo. Então, irmão, a Bíblia vai dizer que Salomão, ele peca grandemente. Ele começa a arrumar mulher de toda a região. Região de Moabe, de Amon, Amonita, Tiro, África, Betel, Gaza, Rebonte, Adode, Gaza, de todo o Oriente. Ele recebe mulher, e ele não só recebe mulher de todo o Oriente naquela época. Do mar Mediterrâneo, ele andava por todo lugar. Salomão, a Bíblia diz aqui, capítulo 9, ele tinha uma frota de barco. E essa frota de barco, ele andava por toda a região, onde tinha mar Mediterrâneo, ele estava andando, em busca de madeira, né, de acácia, ouro, prata, madeira, tudo. E aonde ele andava, os reis daquela época via falar. Porque quando ele ia buscar madeira, ouro, prata, na frota de barco dele, a maioria das vezes ele ia junto. E aí ele trazia mulher para ele. E morava naquela região. Porque as pessoas iam para lá, né? E um ficava sabendo. Toda a região daquele lugar ficava sabendo que tinha um rei naquela época que era muito sábio e muito rico. Salomão era muito rico. E aí as pessoas tinham curiosidade. E ele cantava hino de harpa. E tocava flauta também. Embora que ele é o filho de quem, né? Salomão é filho de Davi. Davi, né? Tocava hino, harpa, expulsava o inimigo, expulsava os espíritos maus. A Bíblia diz que quando Davi cantava, os espíritos de Saul iam embora. E é filho de quem? De Davi. Olha só, então ele aprendeu também. Davi ensinou para o seu filho hino de harpa, né? Cantar frota, né? Tudo. Salomão era completo. Muito mais rico que Davi, né? E aí, irmão, a Bíblia vai dizer agora que quando ele visita todo o Oriente, ele traz as mulheres dessas regiões. E Deus estava sabendo já, né? O que ia dar. Deus fala bem assim. Mais uma vez, Salomão, se tu pecar contra mim, tu não foste igual o meu servo Davi, eu vou tirar o reinado seu e vou dar o seu empregado, Jeroboão. Jeroboão era empregado de Salomão. A Bíblia diz que não era filho, ele tinha um filho chamado Roboão, o filho de Salomão é Roboão, e tinha um empregado mais forte, empregado que tomava de conta de todo o palácio, que era Jeroboão, o nome. Então tinha Jeroboão, que é empregado de Salomão, mais forte, né, que tomava de conta do palácio inteiro. Fora Salomão, quem tomava de conta era Jeroboão. E o seu filho mesmo, original, era Roboão. Tinha Roboão e Jeroboão. E a Bíblia diz, irmão, que Deus não vai entregar o reinado para seu filho. Vai entregar para o seu empregado, Jeroboão. Porque o seu filho também é mau, Roboão. Roboão é mau. Olha só. E aí, irmão, Jeroboão estava tomado de conta do palácio, né? De todos os trabalhadores. E aí ele foi para uma cidade, um cavalo. E no meio do caminho ele encontra um profeta. Isso, o seu empregado. E o profeta fala bem assim para Jeroboão. Jeroboão,
tirou a camisa, rasgou em 10 pedaços. 10. E pegou cada pedaço e deu para Jeroboão e falou assim, ó, Jeroboão, eu vou entregar nas suas mãos 10 tribos. E essa outra tribo aqui, eu vou dar para Roboão, que é o filho de Salomão. E vou tomar o reinado de Salomão, porque ele me desobedeceu, adorando outros deuses. O pecado de Salomão maior foi adorar outros deuses e oferecer sacrifício. A Bíblia não fala que foi até mulher, né? Ele casou com mulher. Se ele casasse com a mulher, ele falasse, não, eu tenho um Deus já. Eu já tenho um Deus, eu já adoro um Deus, eu não quero outro Deus. Esse Deus fala comigo. Esse Deus é o Deus do meu pai, Abraão, Isaac, Jacó, ele fala comigo direto e me deu todo o reinado. Então esse aqui fala comigo. Os seus reis não falam com ninguém. Só existe um Deus só, é o Deus do céu. Ele não falou isso. Ficou calado e adorou e abandonou o Deus verdadeiro. Ele fez isso, né? E aí agora, o Jeroboão vai ficar muito alegre. Porque ele sabia que Salomão era muito rico, muito sábio. Ele falou, eu vou ser igual a Salomão. Deus vai tomar dele. E aí a irmã Prima diz que ele tentou tomar, né? Mas ele vai conseguir. Só que Jeroboão tentou fazer umas coisas contra a Salomão e Salomão pôs ele para correr. Salomão pôs ele para correr de Israel. E ele foi para uma cidade. E ficou ali naquela cidade até Salomão morrer. Quando Salomão morreu, ele voltou. E aí quando ele voltou, irmão, ele conseguiu, porque Deus tinha falado para ele. Aí agora, Roboão fica no lugar de Salomão, em Jerusalém. Só que ele ficou só com uma tribo. Por quê? Roboão, naquela época, ele ouvia dizer que o seu pai Salomão dava um serviço um pouco pesado, por causa do templo, né, que ele queria construir para Deus. Então ele pegou todos os trabalhadores e forçou a trabalhar, um pouco pesado, não foi tanto, um pouco. É que Salomão não era mau, né, no começo. E aí ele começou a forçar um pouquinho os trabalhadores para terminar o templo, terminar o palácio de Salomão. Então tinha que forçar um pouquinho. E ele forçou. Só que aí Roboão, quando ele pega o reinado, tinha duas pessoas para ele seguir conselhos. Eram os conselhos dos mais velhos, né? Que já eram os conselheiros do próprio Salomão, né? Alguns, que outros já tinham morrido. E tinha os conselheiros jovens, porque na época de Roboão, cresceram um rapaz, colega dele, né? Na regiãozinha ali, vizinho dele lá, né? Cresceram, e aí como os colegas dele não era nada, só era amigo, aí ele tirou como conselheiro, né? Pegou como conselheiro para ele, os amigos de criação deles, né? A Bíblia diz que primeiro ele foi consultar os velhos, né? O conselho dos velhos. E o conselho dos velhos foi assim: olha, Roboão, o seu pai, ele pecou contra Deus. Ele adorou outros deuses. E Deus tirou o reinado dele e deu para você. Só que, porém, os trabalhadores, porque o conselho que Roboão pediu para os velhos, né, foi o que fazia com os trabalhadores, se dava fardo leve ou fardo pesado. O conselho que queria é esse, porque o povo foi ter satisfação com ele. Por quê? Que o povo estava sendo maltratado, né? Estava forçado a trabalhar, porque o tempo já foi feito. O tempo de Deus já foi feito e o palácio já foi feito. E eles continuaram trabalhando forçado, não tinha necessidade de forçar a trabalhar mais, né? Já estava tudo pronto já. Agora tem que dar um fardo leve para os trabalhadores. E esses trabalhadores é do povo lá mesmo, o povo de Deus, né? O povo de Israel. E aí, irmão, o Roboão pegou o conselho dos velhos, mas também foi pegar o conselho do jovem que se criou com ele. Quando ele foi para o jovem, os jovens falaram bem assim:
amigo dele, né? Falou, ó, você deve forçar esses trabalhadores o dobro do que seu pai. O seu pai, ele chicoteava eles com chicote. Porém eu, com cinta de couro. Chicote daqueles bem, né? Então, o chicote naquela época era um chicotinho fraquinho, né? Um chicotinho de pano mesmo, né? Só para forçar um pouquinho. E agora ele ia forçar com cinta de couro, aqueles couro, né, que tinha a fivela. Então ele falou que ia forçar o dobro dos trabalhadores. E aí, irmão, os trabalhadores ficou sabendo isso daí e não quiseram mais trabalhar para ele. Não quiseram mais. E aí voltaram para o seu lugar. E aí, agora Jeroboão. O Jeroboão, quando Salomão morre, ele vem. E ele convoca todo Israel, todo o povo. Ele fala, não, vem para o meu lado, né? Porque ele já era um capitão mais forte mesmo, né? Então, pô, ele já era considerado quase um rei. Só que ele foi considerado por Deus também. E aí, irmão, todo mundo ficou do lado de Jeroboão. Tinha Roboão, né, e Jeroboão. E agora, Jeroboão fica com 10 tribos. E uma para Roboão, que é o filho de Salomão. Aí eram 12 tribos, né? A outra, irmão, a outra tribo, no versículo passado eu falei, né, que ela sumiu, né? Que foi a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, ela foi determinada, porque eu contei aí no vídeo passado, né? No vídeo passado tem aí a história, né? Tem toda a história aí da tribo de Benjamim, o que aconteceu com ela, tá? Não vou falar aqui porque, né, é outra pregação, é de Salomão. E a tribo de Benjamim eu falei aí no vídeo anterior, tá? Que é no capítulo 29, tá? Até pro capítulo, né, irmão? Que eu tô pregando aqui, né? Tem o capítulo 1, 2, 3, 4, então vai até o 33. Esse que eu vou mandar agora é 34, tá? Então tem 34 histórias com essa, desde Gênesis, né, até Salomão. 34 histórias, tá? Tudo lida, as palavras que eu leio aqui é tudo lida, não posso pregar assim, ler todinho, né? Ler, né, e orar. Que aqui tem que ter oração e ler a palavra de Deus, né? Para não falar coisas que não estejam na palavra de Deus, porque aí é heresia. Tudo que é pregado sem ler a Bíblia é heresia. Heresia é contra a palavra de Deus, é a palavra falsa, a palavra do inimigo. Porque a Bíblia diz, ó, se eu tirar, qualquer pessoa tirar um tio da palavra de Deus, Deus tirará o nome do livro da vida. Então, irmão, agora Roboão vai pecar contra Deus. Ele chama o jovem dá esse conselho para ele multiplicar o trabalho, drobar o trabalho, o povo sai fora dele. Jeroboão, que é o empregado de Salomão, fica com 10 tribos. E agora, irmão, e Roboão quer tomar as tribos de Jeroboão. E a Bíblia diz, irmão, que ele marca uma guerra, uma batalha. Porém, os guerreiros de Jeroboão são muito maiores, né? É 10 tribos contra uma. E a Bíblia diz, irmão, que Roboão vai contra a tribo de Jeroboão. E a Bíblia diz que Deus dá a batalha para Roboão, não, para Jeroboão, né? Jeroboão vence toda a batalha. E Roboão fica sabendo e foge, para não ser morto. E agora ele fica comandante do exército, né, de todo Israel. E ali o Roboão fica por ali assim, né, tomando conta de umas tribuzinhas ali, mas não é famoso não, né, porque já perdeu a batalha, né, para Jeroboão. E fica só por ali, só, né, guardando ali. Enquanto o outro fica com 10 tribos. Só que, irmão, que esse Jeroboão, a Bíblia diz que ele começa a
pecar também. Ele começa a pecar no próprio Israel. E a Bíblia diz que tudo que Deus falou para eles não adorar outros deuses também, né? Que é Jeroboão. E ele não obedece à lei de Deus. E o filho dele fica doente. E ele manda a sua mulher, fala, ó, vai na casa do profeta e fala para ele que o nosso filho vai morrer ou não. Antes, Jeroboão tinha oferecido sacrifício a outros deuses. Você acredita? Deus deu para ele o reinado. Ele, sem ser família de Salomão, era só empregado. Era empregado só, o empregado mais forte, comandante mais forte era ele. Mandava em tudo. Abaixo de Salomão era ele. A Bíblia diz aqui que ele era o mais forte, né? E aí Deus deu para ele por conta de Salomão, que pecou muito contra Deus. Ofereceu muito holocausto, né? Sacrifício a outros deuses. E não tinha ninguém naquela época, a não ser o seu empregado mais alto, né? Que era Jeroboão. E Deus deu para ele. Que era o mais além, né? E aí, irmão, ele também passa o tempo e desobedece a Deus, oferecendo sacrifício a outros deuses. E sua mulher vai à casa do profeta. O profeta já estava cego. O profeta fala bem assim. A Bíblia diz que quando ela chega na casa, ela disfarça que não era a mulher de Jeroboão, disfarça que era outra pessoa, só que o profeta sabe, né? Ela falou, vem, tu tá desfazendo que é a mulher de Jeroboão? Tem uma palavra de Deus para você aqui. E a Bíblia diz bem assim, irmão, que o profeta falou, ó, eu dei o reinado a Salomão, Salomão me desobedeceu, não foi fiel, igual o seu filho, igual o seu pai Davi. Eu dei a Jeroboão o reinado de 10 tribos, porém só dei uma tribo seu filho. Quer dizer que Deus já honrou mais Jeroboão do que o próprio filho de Salomão, né? Pegou uma tribo. Mesmo assim, ele me desobedeceu por completo, adorando outros deuses. Deus de Mamon, Deus de Ezar, né? Fez bezerro de ouro e adorou. E eu vou tomar o reinado dele e eu vou dar o seu filho. Então o filho de Salomão vai ser rei também. Então Deus queria dar o reinado ao filho, o filho de Roboão, né? Porque o filho dele já vai ser, porém, vai esperar ele crescer primeiro, porque o filho de Jeroboão, irmão, foi uma pessoa boa. Vou contar aqui no vídeo. E aí, irmão, ele diz que tomará o reinado dele e vai deixar que Israel vire um desastre. O templo que Salomão fez para Deus, Deus vai destruir eles, vai virar uma ruína, e todo o povo verá que aquele palácio, aquele templo, coisa mais linda, vestido de ouro, vestido de prata, pedras preciosas, querubins, ouro, espalhado por toda a parede, né? Tinha leão, tinha touro banhado a ouro, porque Salomão fez uma cabeça de um touro, né? Banhada a ouro, e fez 2 cabeças de leão, banhada a ouro, tudo banhado a ouro, né? Um leão de um lado, outro leão na esquerda e o touro bem no meio, tudo banhado a ouro. E a Bíblia vai dizer, irmão, que Jeroboão fica comandante, só que mal sabe ele que vai vir guerra contra ele e vai tomar o reinado dele. A Bíblia diz, irmão, que quando Jeroboão recebe a resposta que o seu reinado vai ser tomado e o seu filho vai ser morto. Mal sabe, irmão, que
Jeroboão agora, ele vai ficar triste porque o profeta fala assim, ó, quando você pôr os pés na sua casa, o menino morrerá. E a mãe do menino, irmão, a mulher de Jeroboão, volta para casa triste, magoada. E a Bíblia diz bem assim, ó, o que o profeta falou aconteceu. Quando a mulher pôs os pés no batente da porta, o menino morreu. E aí deu o recado, né, pro seu marido. E o seu marido com certeza, né, irmão? Porque quando Deus é assim, né? Deus primeiro fala com você. Que nem falou com Jeroboão. Falou, ó, eu vou dar para você o reinado, porém, o filho de Salomão é filho de Salomão. Eu vou tirar do próprio filho do rei e vou dar para você. Mas você tem que ser fiel a mim. Não adora outros deuses, né? Faça o que é certo, né? Me adore até o seu último dia, né? Na terra. Me adore e não adore outros deuses. Deus queria isso naquela época, que adorar só Ele. Só que ele não fez isso, né? Ele desobedeceu, adorou outros deuses. Então desobedeceu e agora Deus quando Ele vai para você é para te abençoar. E quando você peca, Ele vai pedir, você tem que pagar as consequências primeiro. No caso de Davi foi um pouco diferente. Davi desobedeceu a Deus, né? Com Batseba, matando o seu capitão Urias, mas não foi tomado o reinado de Davi. Esse agora vai ser tomado. Ó, Salomão foi tomado o reinado, né? Ele morreu sem o reinado, mas foi com poucas tribos. E agora o seu empregado vai ficar com o reinado e vai ser tomado o reinado dele também. Então Deus toma o reinado, né? Só não tomou Davi, porque Davi foi muito tempo com Deus, né? Davi só pegou com mulher, não foi adorando outros deuses. Então quer dizer, Salomão teve muitas mulheres, mas Deus não tomou o reinado dele, não foi por causa das mulheres. Foi por causa que ele adorou outros deuses, deixou de adorar outros deuses. Agora Jeroboão, a mesma coisa, não pecou com mulher nenhuma, mas pecou adorando outros deuses. Quer dizer, que Deus prefere, não estou falando que pode fazer, Deus prefere que você tenha mulher, né, peque com mulher, mas não deixe de adorar a Ele. Não é para fazer nenhum desses, tá? Nenhum desses pode fazer. Nenhum desses poderia fazer, mas a preferência, né, naquela época, tirando por Davi pecou só com mulher, mas não adorou outros deuses. A Bíblia não relata isso, porém fala que ele foi fiel até o fim, menos essa morte aqui de Urias. Já o seu filho não, o seu filho pecou com mulher e ainda pecou adorando outros deuses, é igual o outro. Então, Deus, irmão, a Bíblia diz que muitos falam aí que não tem pecadinho nem pecadão. Não tem, sim. Tem pecadinho e pecadão. Ó, tem um monte de profecia aí no mundo rodando, em YouTube, em Facebook, Instagram, TikTok, falsa. Irmão, quando você quiser ver uma palavra real, verdadeira, vai na Bíblia aqui, ó. Tá? Vai na Bíblia. Porém, eu mesmo que estou falando com você, se você vê alguma coisa aqui que não está, vai na Bíblia. Vai na Bíblia que está lá. Nem tudo que se vê é verdade. O que eu estou falando aqui é bíblico. Porém, se eu falar alguma coisa que não é bíblico, pode olhar aí, tá? Deixa nos comentários aí, ó, Genildo, não é assim. Isso aqui foi assim, isso aqui foi desse jeito. Pode deixar nos comentários aí, que eu venho ler aqui e conserto de novo, né? Eu creio que eu não estou errando, né, irmão? Porque essa palavra aqui ela é muito conhecida. Eu já li, né, várias vezes. Então, o reinado de Jeroboão foi de águas abaixo. E ele deu o seu servo, o filho. Irmão, as horas estão se passando, tá? Aqui, vai estar em 40 minutos. Eu vou fazer a oração aqui, porque senão fica muito longo. Eu não quero passar de mais de 45 minutos, por conta do tempo, né? As pessoas, muito tempo assim, elas não gostam, tá? Vou fazer a oração aqui, tá bom? Essa oração que eu faço, ela é para cura e libertação, tá? Você que tem aí uma enfermidade,
qualquer tipo de enfermidade, libertação mesmo, tá? De vício de droga, cachaça, qualquer vício aí, põe o nome aqui e Deus vai entrar com providência, tá bom? A Bíblia diz que tinha profeta antigamente, hoje também tem. Tem que acreditar. Se caso Deus venha falar com você em sonho, né, você tem que orar. Orar e oferecer sacrifício para Deus, em jejum, né? Então você vem aí no vídeo, faça as palavras e Deus vai entrar com providência, tá bom? A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Coisas boas ligadas na terra, não é coisa ruim não. Então, ó, 2 gestos. É com a mão assim, ó, pedindo para Deus, e o outro é pegado na mão, né? Pegado na mão é corrente. E assim é recebendo de Deus, tá? Põe as mãos para cima e faça essa oração. Deus querido, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de glória, Deus de bênção, Deus de milagre, Deus de cura, Deus de restauração, papai. Ô Senhor, te peço, em nome de Jesus Cristo, que veio na terra, trouxe para cada um de nós, papai, o Espírito Santo, papai, falou, papai, com suas próprias, papai, boca, falou que nós, papai, que estamos na terra, faremos maravilha, curando em teu nome, papai, expulsamos o demônio, papai, sararemos, papai, ferida, papai, enfermidade, qualquer tipo de enfermidade e doença, papai, em teu nome, papai, nós programamos que o Senhor vai ao encontro agora desse homem que está com enfermidade, desse homem que está, papai, talvez com uma lepra, papai, talvez com uma dor, papai, em qualquer lugar. Eu peço que o Senhor põe a mão, papai, nessa enfermidade, papai, põe a mão no corpo, põe a mão por dentro, por fora, papai, arranca essa doença, arranca essa enfermidade, papai, leva para a zona do mar sagrado, para o lugar do esquecimento, que é para que, papai, essa doença não venha mais habitar, papai, no teu céu e do céu. Nesse homem, nessa mulher, papai, visita essa casa, papai, desse homem que está, papai, com essas enfermidades, papai, vai ao encontro agora dele, manda anjo, papai, a Bíblia diz que os anjos sobem e descem, papai, ao céu, desce a terra e sobe ao céu, papai, trazendo as maravilhas, cura, libertação, livramento, papai, também te peço que o Senhor, papai, livre esse homem, essa mulher do vício de droga, de cachaça, papai, jogo, papai, em todas as coisas ruins. A Bíblia diz que a quantidade de espírito imundo que veio para a terra, papai, não dá para contar, igual a areia do mar. E habita aqui, papai, na terra, nós estamos na terra, mas porém, papai, o teu nome é santo, papai, o teu sangue é precioso, foi derramado, papai, nessa terra também. E o Senhor, quando derramou, papai, o seu sangue na terra, foi purificado também, papai. Essa terra está purificada com o teu sangue precioso, que nunca pecou. Então eu te peço também, papai, que essa terra está santificada em teu nome, porque o teu sangue foi derramado. E essa terra vinha agora, papai, nesse teu servo e tua serva, e cura, papai, esse homem, essa mulher, dessa enfermidade, dessa doença, papai. Em teu nome, papai, eu te peço e te agradeço. Amém. Então, irmão, se você fez essa oração, espere um milagre, porque a Bíblia diz que é impossível aquele que crê. Quer dizer, aquele que crê é impossível ele para Deus. O que crê. Quando você crê em Deus, de verdade, é impossível você orar e Deus não responder. Tá vendo? Quando você crê, é biblicamente falando, tá? Pedindo, crendo, receberei. Tá vendo? Crendo, né? Então, isso é bíblico, tá? Não é o que eu tô falando. Aí ele diz, não, mas é impossível eu pedir crendo. O mais difícil é você crer, né? Porque isso é bíblico falando. A Bíblia fala isso. É impossível aquele que pede crendo não receber. Então, você pedindo crendo, você recebe, né? Então, peça crendo aí que você recebe, tá? Então, irmão, eu agradeço aí, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.